Boa noite, bom dia. Nos perdoe a programação e o atraso. Deveríamos estar começando às 21 horas, né? Nós estamos então dando continuidade ao estudo do Apocalipse. No vídeo passado nós fizemos a primeira parte. Hoje nós deveremos, de forma improvisada, fazermos alguns comentários importantes dentro de um preparo para algo também muito importante, que é a compreensão perfeita do Evangelho, né? Nos perdoe, há poucos minutos de iniciarmos, nós tivemos um blackout. Nós ficamos sem energia, os computadores pararam, tudo parou, todos os arquivos estão inacessíveis, né? Então nós estamos improvisando com o que temos em mente, né? Assim nós vamos dar continuidade, né? Tá bom? Algum problema? Áudio da Jogo? Tudo bem? Tá travando bastante, agora não sei se é o meu celular. Bom, vamos tentar então dar prosseguimento, né? Então tá tudo improvisado, tá no celular, sem respaldo técnico nenhum, né? Mas o respaldo espiritual seja grande, né? Para que a gente possa dar então prosseguimento nesse trabalho, né? Vamos fazer a nossa prece. Antes disso, as boas-vindas, né? Àqueles que estiverem chegando pela primeira vez, estiverem participando dessa corrente, né? Esse é o vídeo 132 de toda uma série que estamos tentando compreender a Legião dos Servos de Maria. Humildemente, né? Tudo que nós aqui colocamos são algumas experiências que tivemos, algumas orientações, incentivos da espiritualidade para estarmos aqui compartilhando, apenas isso, né? Então, muito bem-vindos todos aqueles que, porventura, se interessarem, quiserem estar conosco, né? Fazer parte dessa corrente. É uma corrente de fé, é uma corrente persistente, é uma corrente realmente de pessoas que estão buscando, querem a sua melhora, a compreensão dentro de tudo que está acontecendo, querem forças, querem respaldo, né? É o que nós estamos buscando. Então, muito bem-vindos, os filhos, todos que nos acompanham, os filhos que estão chegando pela primeira vez, a bênção de Deus, Pai, por sobre todos nós dentro desse trabalho, né? Bom, Mestre Jesus, aqui estamos reunidos pedindo a Tua bênção, o Teu amparo, o Teu auxílio, certos de que o respaldo Teu, da Tua seara, é muito grande, porque estamos reunidos aqui de coração aberto, realmente esperançosos, fortalecidos dentro de tudo o que nos disseste, Jesus, dentro de todas as tuas verdades, dentro dos teus exemplos, e reconhecendo realmente o nosso farol, a nossa direção, a nossa luz. Senhor Jesus, esperança de todos nós, nos ampara com as tuas correntes de proteção, nos ampare com os bons guias a nos orientarem, nos ampare, enfim, Senhor, com o teu grande amor por nós todos em momentos tão difíceis de nossas vidas. Certos de que estará conosco, Senhor, abrimos esse Evangelho em teu nome.
Graças a Deus, graças a Jesus, graças à Mãe Maria Santíssima. Filhos queridos, esse tem sido um trabalho, apesar de tão humilde, né? Tão simples, com o pouco que temos que oferecer, tem sido um trabalho de muita dificuldade. Primeiro, pela compilação de todo o material que aqui é exposto como informação. Segundo, mantê-lo de forma ativa, estarmos aqui presentes, atravessando essa ou aquela dificuldade. Tem sido realmente muito difícil, mas todas essas dificuldades dentro do grupo que nos acompanha, as dificuldades que surgem no caminho, a dificuldade pela integridade de toda a informação, seja a compilada dentro de orientações que o Pai Benedito nos passa, a pesquisada dentro dos nossos estudos, a selecionada dentro das experiências nesses quase 30 anos de trabalho. Realmente tem sido bastante difícil nós estarmos aqui nesse momento. Então são momentos preciosos que nós devemos aproveitar, cada um de nós, e vibrarmos para que a espiritualidade nos ampare sempre. E se for bom, continuarmos, permanecermos, se houver realmente algum propósito dentro disso, acreditamos, porém, a espiritualidade seja o nosso amparo, o nosso endosso em tudo aquilo que tivermos que realizar, né? Muito bem. Então, falando de Apocalipse, né? Mencionamos coisas importantíssimas a respeito do Apocalipse, né? E estudar o Apocalipse é muito mais que nos atermos às palavras, né? Então, o estudo do Apocalipse não é algo tão simples como pegarmos alguns livros e palavra por palavra, frase por frase, capítulo por capítulo, nós apenas estudarmos, né? Porque o Apocalipse, né, ele tem que ser primeiramente compreendido, e isso é um preparo interior dentro de nós, mas no qual nós precisamos realmente estarmos dispostos a receber. Lembrando que a maior parte de tudo aquilo que Jesus ele nos disse foi perdido. Foi perdido pela cegueira, foi perdido pela surdez, né? Então Jesus, nós tivemos esse grande patrimônio, né? O Mestre entre nós, carne e osso, atravessando todas as dificuldades no corpo, no tempo, no meio, né, que nós enfrentávamos. Então, nós não poderíamos, jamais poderemos dizer que nós não
temos condições para realizar qualquer coisa. Jesus não nos deu realmente um fardo pesado. Antes, ele disse que nos aliviaria o fardo. E é realmente isso que Jesus fez. Nós já tivemos inúmeras prorrogações do nosso tempo na Terra. Na intervenção de Jesus e Maria, nós já tivemos inúmeras intervenções em nosso favor. Realmente o Mestre nos ama e nos quer muito bem. O problema tem sido nós não nos amarmos o suficiente, individualmente, pessoalmente, né? Nós não nos amarmos individualmente, não conseguirmos amar não só o nosso próximo, mas o meio, né? Ao nosso redor. E as chaves para nós criarmos a ponte que nos religaria a Deus não é um salto até Deus. Antes é uma ponte que nós precisamos criar dentro de nós conosco mesmo, a harmonia com a nossa consciência, a paz com a nossa consciência, com o nosso coração, não é? E o nosso próximo, na indulgência, paciência, né? Tudo aquilo que a gente precisa, nos compreendendo como irmãos, né? Então, está difícil baixar essa ponte conosco mesmo, com o nosso próximo, com o meio, né? Quando nós falamos, por exemplo, com o meio, ainda surpreende, não é? A maior parte das pessoas, quando nós dizemos, nós vivemos e convivemos entre muitos seres, né? Os seres que nos guardam espiritualmente, que nos protegem, que nos guiam, né? Os espíritos, então, muito além da nossa condição, né? Espíritos guias, né? Os seres nas diversas dimensões, são 9 dimensões, né? Que nos tangenciam, né? Criadas ao nosso redor, né? Criando esse paralelo entre mundos. Ainda surpreende muitas pessoas quando nós dizemos, né? Quando nós afirmamos isso, né? Então, como é que, sem uma consciência da nossa realidade espiritual, da nossa condição espiritual, sem darmos o devido valor à vida, né? A todos aqueles que estão ao nosso redor, né? Nos protegendo, nos amparando, nos guiando, como é que dentro dessa cegueira, né? E dentro de tanto orgulho, então, de tanta vaidade, tanto egoísmo, tantas paixões, como é que, alimentando ainda um sentimento de escravidão, né, na má vontade, sem forças para alavancarmos as nossas vidas, distanciando-nos das paixões, distanciando-nos dos diabos criados dentro de nós, as nossas mágoas, os nossos rancores, as nossas más tendências, as nossas ilusões. Como é que dessa maneira, desse jeito, nós esperamos, né? Isso é uma ilusão, né? Nós esperamos atingirmos algo muito maior, né? Nos ligarmos a Deus, por exemplo, né? Não tem como. Por isso, essas pontes, né, de reorganização interior, com o meio, com o próximo, elas são necessárias, porque para que nós estabeleçamos essas pontes, nós precisamos fazer tudo isso, né? Nós precisamos realmente
da boa vontade, nós precisamos da coragem de enfrentarmos nós mesmos, nós precisamos sair das mesmices, nós precisamos sair da tendência, né, que nós temos em culparmos alguém, né? Nós fugimos da realidade, nós fugimos irresponsavelmente, de forma muito negligente, das nossas culpas. Por isso que a gente permanece nas mesmices, não é? Seja por orgulho, seja por egoísmo, seja pelo que for, é assim que a gente procede. Nós não nos enfrentamos, né? É mais fácil, sempre foi, realmente culpar alguém, né? Então, como é que dentro dessa condição nós esperamos alcançar o céu, nos encontrarmos com Deus, recebermos o perdão, porque é tão simples, né? Olha que ilusão, seremos todos perdoados, né? Aquela frase, né? E ele carregou, quando Jesus na cruz, né? E ele verdadeiramente carregou os nossos pecados. Gente, vamos entender essa frase, porque ela é verdadeira, mas o sentido que a gente dá a ela é completamente distorcido, né? E ele verdadeiramente carregou os nossos pecados, né? Olha, o meio em que nós vivemos, as condições em que nós vivemos, né? As lutas que nós travamos dia a dia, né? Jesus, quando se fez carne, quando se fez homem, quando ele habitou, né, o seu Espírito Celestial precisou habitar esse corpo e estar entre nós, né? Ele enfrentou tudo isso, né? Se alguém vai até o presídio que você está conviver com você, olha, ele não é um criminoso, mas ele está lá naquele presídio convivendo com você, né, para te ajudar, né? É nesse sentido que está, e ele carregou por sobre si os nossos pecados, né? Nós não estamos livres dos nossos pecados, até porque eles estão incutidos na nossa consciência. E é uma ilusão acharmos que a questão do perdão é simplesmente isso. Os seus pecados estão perdoados, né? Peraí, entendamos isso, né? Então, o nosso programa, o nosso entrave está justamente aí. Enquanto nós não entendermos isso, não adianta querer dar saltos quânticos, né? Não tem jeito, nós temos que nos preparar para o primeiro passo, né? Então, a espiritualidade, né, ela chega nos dando exemplos dessa condição que nós precisamos criar entre nós, né? Agora, hoje, né, dentro desse evangelho, né, o que seria importante nós compreendermos, antes mesmo de prosseguirmos, né? Porque senão, olha, já posso afirmar, né? Não vai mudar nada, realmente não vai mudar nada, né? Se você não estiver disposto a mudar a você mesmo, se você não estiver disposto a se enfrentar, se você não estiver disposto a derrubar a muralha do orgulho, não é? Que te cegou, do egoísmo, das vaidades, né? Se você não estiver disposto a lutar contra as suas paixões, se você não estiver disposto a mudar, renascer, né, para um mundo novo, esse mundo novo
para você não existe, é só uma ilusão, né? Se você não estiver disposto a pagar por esse passaporte, né, de entrada, passar pela alfândega, né, nesse mundo novo, não adianta, olha, se você quiser acreditar, né, numa bênção que vai te salvar, se você quiser acreditar num perdão injusto, se você quiser acreditar, né, que as coisas são tão simples assim, acredite, mas a realidade não é essa não, né? Deus é justo, nós sabemos disso na nossa vida, não tem barganha, né? Não tem jeito. Justiça é justiça, né? Então, tudo que nós falamos de misericórdia, tudo que nós falamos de compaixão, tudo que nós falamos de amor, né, resume-se em coisas reais, verdadeiras, né? E é nisso que nós precisamos nos concentrar, né? Porque, vejamos, as trevas, né? Quando é que as trevas realmente vão conseguir nos impedir de fazermos alguma coisa, né? Olha, eu afirmo isso com os meus dois pés juntos. Impedir não pode. Impedir não pode, né? Porque se as trevas pudessem te impedir, isso seria injusto. E esse mundo não é injusto, né? Mas as trevas cumprem o seu papel. Tudo o que é permitido às trevas fazer é por pura necessidade, né? Como é que nós poderíamos estarmos sendo provados sem as provas, né? Então, as trevas, elas são a nossa prova, né? As escolhas, para que você faça uma escolha, você tem que ter dois caminhos, né? O que sobe e o que desce, o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, né? Então, as trevas em nossas vidas são necessárias, como a luz, né? A escuridão também se faz necessária. Então, entendamos isso, né? Vamos sair de toda hipocrisia, lembremos-nos que o primeiro evangelho em que se manifestou aqui, o Senhor tranca-rua, né? Lembremos-nos de que o que ele mais falou aqui foi de hipocrisia. E quando a gente fala de hipocrisia, você logo pensa em alguém. Nossa, essa pessoa é hipócrita. Aquele é hipócrita, né? Esse é hipócrita. Não. O Senhor Tranca-Rua não estava pedindo para ninguém pensar no hipócrita que está na sua vida, né? Ele foi muito bem claro aqui. Ele falou da hipocrisia que existe em nós, né? Então, é disso que ele estava falando. Ele veio para cá para nos advertir dentro de uma hipocrisia, uma falsidade, uma ilusão, né, de todos nós conosco mesmo. É disso que ele falou, né? E é disso que nós estamos falando aqui, né? Infelizmente, nós vivemos numa ilusão tão grande, acreditando que nós estamos crescendo, evoluindo, progredindo, né? Em muitos casos nós estamos até regredindo, né? Difícil falar isso? É difícil falar isso, né? Porém, é a mais triste realidade, né? Não nos surpreendamos com as vicissitudes, né, do mundo. Nós estamos vivendo um período de grande contraste. Os textos
apocalípticos, não é? Cada, cada trabalho, né, que aqui juntos nós vamos realizar vai nos dar realmente bases para que a gente compreenda tudo muito bem. Porém, se os nossos corações não estiverem preparados o suficiente, se nós ainda estamos nos enganando, não vai adiantar de nada, né? A luz, ela existe, né? Deus é essa luz imensa por sobre todo o universo. A luz existe. Jesus tem sido para nós o farol, né? Jesus tem sido para nós a direção que nos leva para o encontro com essa luz maior de Deus, né? Porém, essa luz, todas essas verdades, elas estão dentro de nós, suprimidas, esmagadas, né? Amarfanhadas ali pelas nossas iniquidades, pelo peso de todo orgulho, de todo egoísmo, todas as vaidades que nós criamos, né? Então, não vai adiantar realmente de nada nós estarmos apenas nos iludindo. Então, para que nós prossigamos dentro desse trabalho, para que nós estejamos aqui verdadeiramente aproveitando, a cada evangelho, a cada momento, veja se você está fazendo aquilo que a espiritualidade está convidando nós todos a fazermos, né? Porque as dúvidas permanecem em nossas mentes, a dificuldade desses esclarecimentos entrarem em nossas mentes é a grande poluição, né? Os vícios que estão em nosso coração. É o nosso coração que não está permitindo a entrada de coisas tão simples quanto a que nós estamos recebendo, né? Então, certa vez, pai Joaquim, ele falou que essas chaves, né, que guardam todas essas verdades, né, ou pelo menos a maior verdade, ou a verdade, né, afinal de contas a verdade é uma coisa só, né, porque a verdade é só um caminho apontado para uma direção e nós não conseguimos, né, nós não conseguimos colocar os pés nessa estrada. Então nós imaginamos que existe um obstáculo, fosse ele uma porta, nós não conseguimos as chaves para abrir essa porta, né? Mas Pai Joaquim, ele nos elucidou de uma forma tão simples e tão verdadeira, né? Porque é a chave é a chave da humildade, é a chave da simplicidade, é a chave da pureza necessária para abrir essa porta. Doce ilusão imaginarmos que nós vamos encontrar essa verdade sem ter essas chaves. Isso é tão importante, isso é tão profundo, que realmente o nosso desejo é que todos compreendam isso e se esforcem ao máximo para conseguirem essas chaves, porque sem elas ninguém vai encontrar essa verdade, né? Porque
distorce-se a verdade a nosso modo, é como nós temos feito até agora. O que é que nós fizemos das religiões, que deveriam ser essas pontes, né? Nós distorcemos ela, temos a nossa necessidade, conveniência, né? Então, não é lúcido pensarmos que, então, abrir essa porta, nós temos que trazer esse conhecimento, essa verdade, né? Mas dentro de uma condição, né? Dentro de um berço preparado, que é o nosso coração, para recebê-la. Não é lúcido nós pensarmos dessa forma, né? E não é uma ilusão pensarmos o contrário, né? Que é uma revelação que vai abrir nossas mentes, descobriremos um caminho, pronto, agora sei, agora estou pronto. Nossa, não é nada disso não, né? Então, hoje, o nosso vídeo, ele fica, então, dedicado a essa realidade, né? Então, se nós não compreendemos ainda, agora nós não temos desculpa, porque, Senhor, a espiritualidade nos tem trazido isso de tantas formas, né? Eu tenho tantos exemplos práticos, né? Para a gente entender isso, mas a reflexão é pessoal, é de cada um, né? Eu vou colocar um ponto de reflexão, né? Um apenas, entre tantos, mas um atual, né? Olha, pegar um exemplo da nossa casa, né? Uma casa religiosa, né? Um trabalho de cunho espírita, né? Doutrinariamente dentro do segmento umbandista, né? E as nossas tarefas estão paralisadas, os nossos reencontros estão paralisados, né? E nós dizemos, é por causa do Covid, é por causa do vírus, né? Atendendo normas de segurança, sim, né? Todo mundo está falando isso, né? Então, as igrejas não congregam, né? Os grupos religiosos não se reúnem, as giras não são realizadas, os encontros, né, não são providos, de tantas formas, né? E a gente, né, se acomodou em dizendo, argumentando, né? É o Covid, é a segurança, é isso, é aquilo. Olha, gente, não é nada disso. Podemos até utilizar como argumento, mas a realidade não é essa. A realidade é que os nossos encontros fossem nas giras, nas congregações, nos grupos, como fosse, né? E buscando só o lado então religioso, não estavam sendo satisfatórios, não estavam atendendo aos propósitos sagrados, aqueles instituídos por Deus através de Jesus. O cristianismo não vem sendo vivido corretamente, né? Quando Jesus chamou a São Francisco de Assis,
Francisco, restaura a minha igreja. Vocês pensam, acreditam mesmo que São Francisco de Assis esteve trabalhando só na reorganização, nos exemplos que seriam absorvidos dentro da comunidade católica? Vocês acreditam mesmo nisso? São Francisco de Assis, ele realmente realizou um grande trabalho, ele é exemplo dentro de toda a humildade, simplicidade e pureza que a gente precisa entender, viver, praticar, exemplificar. Mas é só dentro da Igreja Católica? São Francisco de Assis, falando desse grande espírito dentro da legião dos servos de Maria, né? Grande, né? Trabalhador do Mestre Jesus, nessa legião dos servos de Maria, ele está reorganizando, ajudando a reorganizar toda a comunhão espiritual, tenham ela o nome que nós tenhamos dado, né? O espiritismo, o umbandismo, o islamismo, o judaísmo, todos os ismos que nós criamos, ele está restaurando, né? Então, no plano espiritual, a legião dos servos de Maria, no que diz respeito à reorganização da consciência religiosa no globo, é uma tarefa no qual recebeu São Francisco de Assis. Os nossos trabalhos, por exemplo, né, nós temos um missionário chamado Fabiano de Cristo, que tem o seu mentor espiritual dentro da Legião dos Servos de Maria, São Francisco de Assis, e através de Fabiano de Cristo e toda a comunidade dos espíritos a ele ligada, nós recebemos as orientações de como deveríamos reorganizar a nossa tarefa religiosa, né? Então isso está ocorrendo no mundo todo, né? Nós nos comprometemos em passar, né, aquilo que nós sabemos em torno de trabalho na Legião dos Servos de Maria, em relação a essa fase que nós estamos atravessando, né? Transição planetária, seleção de espíritos, né? O joio, o trigo, né? E está aí um nome que nós temos que guardar, São Francisco de Assis, porque é ele que está no plano espiritual cumprindo com a tarefa que Jesus lhe pediu. Francisco, restaura a minha igreja, né? Então, hoje, não é, nós vamos nos voltar todos a esse grande Espírito, nós vamos reviver, reencontrá-lo em nossos corações, em tudo o que ele compreendeu enquanto estava conosco, para que agora, no plano espiritual, nós possamos estar em sintonia com ele também, e todas as falanges, todas as linhas de trabalho que ele organiza para que nós venhamos a compreender isso, né? Esse humilde trabalho que nós estamos realizando, né, também dentro das orientações de Fabiano de Cristo, né, que sempre nos incentivou a esse tipo de evangelho, né, não aquele que apenas faz a leitura, mas que discute, né, no contexto, no conteúdo, as informações recebidas, confrontando com a realidade, com aquilo que nós estamos vivendo, né? E muitos são os espíritos que têm nos ajudado a fazer isso, para que nós viéssemos de encontro a essa realidade que nós estamos tentando expor aqui, né, para todos. Então, que fique nesse evangelho, né,
o incentivo para que nós compreendamos a importância de buscarmos as chaves para abrirmos o nosso coração, sem o qual nada do que aqui estamos tentando passar será aproveitado, né? Palavras que vão ficar em nossas mentes sem sensibilizar, sem realizar o trabalho em nossos corações, né? Que fique, então, aqui gravado a importância de nos voltarmos a esses exemplos, como foi, é e será sempre o de Francisco de Assis. Recordemos, revivamos os seus ensinamentos, porque esses são pontifícios verdadeiros que vão nos ajudar a abrir os nossos corações como a gente precisa, né? Então, fica aqui o incentivo nesses 2 pontos, né? E agora vamos nos preparar então para recebermos o nosso querido, né? Nosso querido pai Joaquim de Angola, que ele venha com a sua alegria, com o seu amor, né? Através dessas falanges de luz enormes que são os nossos pretos velhos, né? Adorei as almas. Adorei as almas. Salve Pai Joaquim de Angola. Adorei as almas. Como estamos improvisando, ainda temos alguns probleminhas aqui para corrigir, né? Salve Pai Joaquim de Angola, salve suas forças, salve sua fé, salve a sua presença. Adorei as almas. Adorei as almas. Inaruera de São Benedito, Santo Antônio mandou lhe chamar. Inaruera de São Benedito, Santo Antônio mandou lhe chamar. Pai Joaquim, Pai Joaquim, Pai Joaquim veio de Angola, Pai Joaquim veio de Angola, Angola. Pai Joaquim, Pai Joaquim, Pai Joaquim veio de Angola, Pai Joaquim veio de Angola, Angola. Inaruera de São Benedito, Santo Antônio mandou lhe chamar. Inaruera de São Benedito, Santo Antônio mandou lhe chamar. Pai Joaquim, Pai Joaquim, Pai Joaquim veio de Angola, Pai Joaquim veio de Angola, Angola. Adorei as almas. Saravá, mesinha enfiarada. Saravá, fiarada. Saravá, mesinha enfia. Cachimba tá ponta, fia. Com a sua licença, fia. Salve as forças de todos os guias. Salve as forças de todos os seres aqui presentes. Salve todo esse trabalho de muitos espíritos que estão aqui nos assistindo, nos ajudando. Saravá os fios de fé que estão firmando essa corrente. Saravá a fiazinha. Saravá os guias que estão aqui derramando por sobre nós muita força, muita luz, muito axé. Pede licença para fazer o fluidificador aqui do cantinho de trabalho. Saravá as forças do Congá.
Saravá, firmeza, de direita e de esquerda. Saravá, firmeza de todos os orixás. Meus filhos, olha, o nego nem precisava falar isso, mas para mais de vocês, se preparar melhor para tudo que acontece com vocês, porque meus filhos, fazer caminhador na estrada que vocês escolheram, não é fácil, não. Mas numa estrada difícil, no qual atravessando cada dificuldade, cada momento, tudo, e a cada passo que nós dá, tudo fica na nossa lembrança. Preste bem atenção, meus filhos. Tudo fica na nossa lembrança como uma experiência, como um aprendizado. Não é, meus filhos? Tudo fica na nossa lembrança e guardado igualmente no nosso coração. Tudo isso é importante. Então são valores importantes dentro de uma caminhada, mas é tudo valor voltado a preparar o viajante para ele a receber aquilo que ele está procurando. Vocês entenderam o que o nego está falando aqui? Vocês? Vou dar um primeiro exemplo para vocês. Bem dentro disso que o nego está tentando explicar para vocês. Nego estava aqui. Nego chega. Firma o pito pro nego. Nego chega um pouquinho antes para ajudar nos preparos, para que tudo dê certo, para que nós possa estar aqui aproveitando esses momentos.
estava ali no toco, reparando, vendo as dificuldades surgindo, como surgia, como que era contornada. Compreensível. O desespero dos filhos quando alguma coisa não dá certo. Como que vai fazer? E agora? Compreensível. Mas o que nós nunca podemos esquecer, porque o filho estava falando de uma coisa que precisa ser não só compreendida, mas vivida na prática. Porque o Fiozinho estava aqui dizendo que as trevas não podem nos impedir de fazer nada. Mas elas criam a dificuldade necessária para que tudo aconteça. Seja na seleção dos espíritos, seja para passar dessa fase para outra, seja por que for. Mas isso tem que ser vivido realmente, sentido. Porque, olha, meus filhos, nós estamos aqui falando de muitas coisas para vocês. O nego tem trazido muitas coisas. Nem tudo e na quantidade que o nego gostaria, pôde trazer. Eu não gostaria de ter trazido para vocês muito mais. Nem gostaria de estar aqui falando de outras coisas também. Mas não pode. Porque nem as que trouxe ainda foi compreendida, aceita, sentida. E quando o Fiozinho abriu o estudo para o Apocalipse, o nego estava aqui ajudando, o nego foi buscar no coração de cada um daqueles que aqui participou, daqueles que estão participando, e daqueles que ainda estão ouvindo, vendo. E o nego achou um discernimento do nego mesmo, sem perguntar para ninguém, sem receber nenhuma orientação. O nego pensou aqui na cachola do nego mesmo. Tanta coisa boa, tanta luz. Em casas de portas e janela fechada. E não pediu respaldo, não pediu ajuda, apenas foi seguindo as orientações para os trabalhos. Então o nego continua ali no toquinho, recebendo as orientações. E olhando ao redor. E a orientação para hoje foi: prepara os fios melhor para receber este trabalho tão importante, porque a maioria ainda
Não tá. E nego sentou no toquinho, esperando a ajuda necessária para que isso acontecesse. E os primeiros a chegar foi as trevas. Este espírito, aquele espírito, e tudo passava assim pelo nego. Vai fazer seu trabalho? Faz o seu. Faz o seu também. Anda ligeiro. E esse trabalho foi feito. Pelas forças das trevas. Que tem muito trabalhador. E pifou isto, e pifou aquilo. E o desespero do fiozinho era grande. Não só do fio. Que no desespero do fio, o desespero do resto também é grande. Compreensível. Tem algo para fazer, não está dando certo. Mas, meus filhos, é justamente nesse ponto que o nego quer chamar a atenção de vocês. O seu limite tem que ser compreendido. Que tua consciência ela esteja sempre tranquila em tudo aquilo que você precisa fazer. Quando algo maior que a sua condição passa por você, aceita e compreende que aquilo também é necessário. Se a gente compreender isso na vida, como o rio e as suas águas, nós sempre vai chegar até o nosso destino. E rio nenhum chega ao seu destino sem contornar os obstáculos. Então, meus filhos, as trevas trabalhou hoje para que algo importante acontecesse, para prosseguir nesse estudo. Aqueles que queiram se preparar melhor, bem melhor, como está dizendo o seu Tranca-Rua, bem melhor. Senão, todo esforço, todo sacrifício que se tem feito vai ser perdido. Então, que os fiozinhos guardem em seu coração a importância daquilo que vocês tenham recebido. O fiozinho comentou e falou dessa paralisação do mundo. Que de certa forma o mundo parou em muitas coisas. E em muitos casos tem sido uma força no qual você não consegue transpor, você não consegue impedir. Então você está caindo neste ponto de reflexão que nego aqui está pedindo para você ter. Deixa as trevas trabalhar, deixa.
as coisas acontecer. Não se omita daquilo que você deve, pode e precisa fazer. Seja a sua consciência o seu juiz. Mas saiba aproveitar sempre a força dos dois lados. Porque para se ter equilíbrio, é necessário ter força dos dois lados. Não é, meus filhos? Então, para se encontrar... a mesa está fugindo, filha? A mesa está fugindo, o nego vai trazer ela mais para cá. Então, meus filhos, vocês possam ter mais paz no coração de vocês, com confiança, discernimento, fé. Porque, meus filhos, por tudo que vocês vão passar, por tudo que vocês vão viver, por tudo que vocês vão enfrentar, fiarada, se vocês não tiverem esse discernimento, e por tudo que vocês não estão conseguindo fazer, para de culpar o vírus, as pessoas, a situação. Meu filho, para de culpar quem não tem culpa. Não se culpa o instrumento de qualquer coisa, meus filhos. Que os filhos possam refletir que tudo que se parou era aquilo que a contento e com proveito não estava sendo realizado. E se os filhos compreender isso, a retorna fazendo agora de forma diferente, porque tudo vai poder, tudo vai estar certo, tudo vai estar melhor aproveitado. Se o mundo compreendesse isso, meus filhos, tudo voltaria não como antes, porque como antes não pode. Tudo recomeçaria no certo, no importante, no melhor aproveitado. Que é o objetivo pelo qual toda essa grande legião desses servos, dessa grande mãe, Mãe Maria, estão trabalhando para que aconteça. Entenda, meus filhos, que nesse momento, tanto um lado como o outro está trabalhando. E os dois trabalhos são importantes. Os dois lados são importantes. Porque no meio está os filhos na necessidade de escolher, de se preparar para aquilo que já mudou. Viu, meus filhos? Porque no espiritual, um novo mundo já foi criado. No espiritual, um novo trabalho já foi preparado. Tudo isso, meus filhos, por mais que vocês não compreendam, o nego podia resumir numa única palavra: a Umbanda, que até hoje o mundo não soube compreender. A Umbanda, que é a proposta
para todos os espíritos, de um único caminho, ainda não foi compreendido pelo mundo, mas dia virá que tudo isso que o nego aqui está falando não só vai ser compreendido, mas sentido e aproveitado, meus filhos. Nego, agora quer chamar? A luz de vovó Cambinda para trazer aqui para vocês um pouquinho do seu amor, do seu carinho, transformado em palavras de luz, para que vocês possam a receber. Saravá as forças de vovó Cambinda, Saravalinha das armas. Cambinda mamãe, cambinda mamãe, Sabe, pô? cambinda mamãe, cambinda mamãe, segura a cambinda que eu quero ver, filho de Umbanda não tem querer, segura a cambinda que eu quero ver, filho de Umbanda não tem querer. Cambinda preta velha que vem lá do Canjerê, trabalha na Umbanda com azeite de dendê. Caramba, nega! Cambinda mamãe, cambinda mamãe, cambinda mamãe, cambinda mamãe. Adorei as almas. Adorei as armas. Sabe, nega? Saravá, nego Joaquim. Sabe suas forças, nega? Sabe tuas forças, nego. Saravá, fiazinha. Saravá toda fiarada. Saravá, todos trabalhador. Saravá os filhos de fé. Saravá esse chão. Saravá esse congá. A bênção maior desse Pai Grande que nos alumia a todos. Salve as forças do Congá. Salve a força dos orixás. Salve, nega. Fiazinha, você pode deixar, fia? Se de um lado o nego estava sentado no toco, olhando e reparando, do outro lado estava nega Cambinda, não é, nega? Isso, nego. Sabe, nega, sabe suas palavras, sabe seu orientador pros fios, nega? Esse fiarada. Meus filhos, essa nega fica pensando. Com tanta coisa bonita, meus filhos, que vocês já têm e que vocês podem vir ter. Por que que vocês ficam tão presos, meus filhos? Nas coisas feias. Meus filhos, vocês, dentro desse vitimismo que vocês estudam, que vocês já ouviram falar, que vocês hoje entendem, vocês se colocam numa posição de filhos que não têm condições, por esse ou aquele motivo, de conseguir, de florescer o bem. Ora, porque vocês são mal demais, vocês se colocam numa posição de pessoa muito mal para conseguir. Ora, porque vocês sofrem demais, porque vocês passam por provações difíceis demais. Cada hora é uma desculpa, meus filhos. Mas sempre se colocando nessa posição inferior. Nessa posição de que não pode, de que não consegue.
filho de Deus querendo ser filho de Deus. Isso é muito engraçado mesmo, né, nega? Querer uma coisa que já é. O que faz, tá? Não é, nega? Jesus Cristo, meus filhos, não disse que ele ia recolher até a última ovelhinha? Vocês sabem disso, mas vocês não pensam nisso. Uma hora, meus filhos, de um jeito ou de outro, vocês vão ter que despertar. Jesus falou isso. E ele mentiu, meus filhos? Vocês vão dizer que ele mentiu? Então, filharada, pra que, meus filhos, adiar o inevitável? Pra que sofrer tanto, meus filhos? Pra que dificultar tantas coisas? O que faz o nego acreditar que os filhos gostam mesmo de sofrer, não é, nega? É, nego. Isso é escolha de vocês, mas entendam, meus filhos, que isso é inevitável. Então não foge, não corre, não coloca obstáculos, mais obstáculos. Essa nega tem um exemplo de um espírito que conhece. Hoje trabalha como um nego, quimbandeiro. Esse nego, meu filho, há muito tempo. Essa história foi há muito tempo, viu? Nego também quer ouvir. Esse nego já conhece essa história, nego. Esse nego, quimbandeiro, hoje nego quimbandeiro, há muito tempo, meus filhos, serviu dentro do que vocês chamam de exército de elite, meus filhos. Do filho que vocês a conhecem como Beelzebub. Esse nego trabalhava ao lado dele. E dentro existia uma distância muito grande entre ele e Deus, entre ele e Pai Zambi. Mas, meus filhos, dentro de um único exemplo, de uma única situação, ele entendeu. Ele sabia que ele não era digno, mas ele poderia se tornar. Ele sabia que hoje não tinha condições, mas poderia ter. Ele teve o seu despertar e ele entendeu que ele poderia correr contra esse encontro, o quanto fosse. Mas ele ia correr até cansar. Porque não tem como fugir disso. Não tinha como fugir. Ele a reconheceu. E ele entendeu. Ele despertou uma sabedoria dentro do seu coração. Ele era muito inteligente e é muito inteligente. Mas naquele momento, ele começou a usar sua inteligência com sabedoria. E a partir daí, meus filhos, foi um passinho de cada vez. Provações, oportunidades,
de fazer a escolha certa, e ele fez. E desde aí, meus filhos, ele foi dando um passo de cada vez ao encontro de seu pai, ao encontro de Zambi. E desde aquele momento, mesmo na posição que estava, com esse despertar, meus filhos, ele já se tornou um trabalhador de Pai Zambi. E cada vez mais fortalecido. Cada vez mais fortalecido. E cada vez mais pertinho do seu Criador. Meus filhos, se um espírito desse, dentro das condições que estava, conseguiu compreender, conseguiu ter esse despertar, e só caminhou para frente desde então, meus filhos, não coloca nenhum empecilho na vida de vocês. Se vocês estão dentro, se vocês seguem uma religião, uma filosofia, seja o que for, meus filhos, mas buscando o bem, meus filhos, se vocês estão dentro disso buscando o bem, o que vocês estão falando? Que vocês não podem? Que vocês não conseguem? Que vocês não isso? Que vocês não aquilo? Meus filhos, é muita contradição, meus filhos. Isso grita no coração de vocês. E é por isso que vocês estão onde estão, buscando, procurando. Mas essa cachola de vocês, meus filhos, dá trabalho, hein? Dá muito trabalho, meus filhos. Muito trabalho, nega. Nega, com a sua licença, nego, o nego acha importante aqui explicar para os filhos, porque os filhos têm muito medo daquilo que ele chama, antes era purgatório, agora é umbrar. Os filhos falam muito, tem muito medo de ir para umbrar. O negócio importante esclarecer para os filhos, porque esse nego que vovó Cambinda está falando habitou umbrar por muito tempo. Então, meus filhos, o que é umbrar e onde está umbrar? Umbrar, purgatório, meus filhos, é aquilo que você criou. O purgatório, umbrar, não é só um lugar, meus filhos. O purgatório é um lugar onde se encontra os espíritos que ali contribuíram para que ele existisse. Umbrar está dentro de cada um e juntando o umbrar que cada um criou é esse espaço onde os espíritos se reencontram. Então, meus filhos, você não precisa ter medo de umbrar, você não precisa ter medo do purgatório. Só não cria ele dentro de você, porque se ele não estiver dentro de você, você não faz parte mais dos espíritos que ali estão contribuindo para que ele exista. Antes de se preocupar em não ir, se preocupe em não criar dentro de você. Com a sua licença, viu, nega? Deixa eu ler. Vocês não precisam temer o mal. Se vocês não tiverem a portinha do mal aberta dentro de vocês. Isso, meus filhos, é um aprendizado de cada vez, assim como esse nego fez. Ele quis, ele se propôs, ele se redimiu e ele foi aprendendo. Ele não entrou como o nego quimbandeiro assim, da noite pro dia, não. Ele se preparou e ele sabia que ele tinha que se preparar. E assim ele foi indo. E assim vocês têm que ir também, meus filhos. Então, como o nego ia dizendo, se vocês
buscam o bem, na forma que for, meus filhos, porque isso não importa, existem tantas. Mas se vocês buscam, então, meus filhos, busquem com o coração, mas também busquem conscientes. Estejam conscientes, meus filhos. E esse é um convite que a espiritualidade faz para vocês há muito tempo. E se nós faz esse convite, meus filhos, é porque o que tem desse outro lado é muito bom. É grandioso, meus filhos, que não existe palavras para expressar. Então, fiarada, não se contradizem mais, viu, meus filhos? Se vocês buscam, se vocês pregam, se vocês falam, então façam. Façam e parem de se colocar nessa posição de que não podem, de que não conseguem. Apenas façam aquilo que vocês pregam e que vocês dizem acreditar, meus filhos. Essa nega se despede de vocês, pedindo a licença desse nego Joaquim, pedindo a licença de Paizão e de todos os trabalhadores aqui presentes. Ah, bem desse pai grande, a luz desse pai grande, por sobre essa nega, essa falange de trabalho. Sai suas forças, nega, sai sua despedida. Salve, nego Joaquim. Salve tuas forças. Saravá, nega. Salve, filhozinho. Salve, esse chão. Salve, esse corpo. Sai, nega. Sai, seu subidor. Salve toda a fiada. Os velhos vão embora, vão pra sua cidade, lá na Jurema. Atenção, seus filhos ficam, levam com saudade. Eles vão orar, mas eles vão orar, mas eles vão orar. Minhas almas. Saravá as armas, saravá as forças de vovó Cambinda, essa grande trabalhadora do espaço, pelos fios na terra. Meus filhos, a quem procure pela luz, compreenda que antes as trevas dentro dos nossos corações precisam ser retiradas, precisam dar lugar para a luz que quer entrar. Isso é um esforço para que as janelas e as portas do coração se abram, porque a luz sempre existiu, meus filhos. As trevas foi uma escolha nossa. E agora os filhos têm oportunidade de mudar, de fazer o esforço, o trabalho, de abrir as portas do coração para que essa luz entre, meus filhos. Os filhos não precisam se preocupar em ir para o céu, ou ir para o inferno, ir para o umbral, purgatório, ou ir para o paraíso. Que espírito nenhum vai, viu, meus filhos, por assim dizer. O mundo que nós cria ao nosso redor é sempre o interior. Cada um vive no seu céu ou no seu inferno. O inferno só recolhe os filhos que ajudaram a criá-lo. O céu só recolhe os filhos que ajudou a criá-lo. Viu, meu filho? Então,
Se os filhos têm que se preocupar em fazer alguma coisa, é criar o céu, é criar a luz dentro de si, retirar todo esse inferno, esses diabos, criado nas paixões, criado no sentimento negativo, criado no orgulho, na vaidade, no egoísmo. Assim, meus filhos, a escolha, essa escolha de bem ou mal, meus filhos, antes é uma escolha de trabalho interior. Se nós não fazer antes essa escolha, colocando luz dentro do nosso coração, dissipar as trevas que ali estão, meus filhos, como é que nós vamos enxergar esse caminhador? Como é que nós vamos enxergar esse caminho? Então, meus filhos, que cada filho tenha coragem o bastante para enfrentar primeiro a si mesmo, se redima as suas faltas, a seus erros. Chega de desculpa, meus filhos. Chega de se iludir. Meus filhos, que cada um seja verdadeiro. A escolha agora é importante. Os momentos são decisivos. Os tempos, meus filhos, são esses e não vão mudar. Que os filhos que compreenderem essa verdade abram seus corações, encontrem essa luz, tenham a coragem bastante para se enfrentar, sem furga, meus filhos. Cada um seja verdadeiro para conseguir olhar para si mesmo com uma consciência mais tranquila. Nega Cambinda aqui falou de um nego no qual esse pai lembra muito bem das palavras de quando ele saiu do umbral, porque o umbral estava instalado no seu coração. E as suas palavras foram essas, meus filhos. Muitos me falaram do umbral, muitos me falaram do inferno. E para lá sempre acreditei que muita gente eu estava levando. Até eu descobri que eu mesmo ali já vivia. E tudo tomou forma no dia que eu olhei tudo aquilo ao meu redor e ali estava e compreendi. Com tudo isso eu sempre vivi. Mas a partir de agora, como filho de Deus, essas trevas não quero mais. Não porque aqui estou, porque sempre aqui vivi dentro de mim mesmo. Este mundo não é exterior. Este mundo que estou é interior. E a partir de agora quero me libertar. Quando este nego isso compreendeu, a luz se fez dentro do seu coração, na busca verdadeira que todos nós, meus filhos, nenhuma ovelha há de se perder. É isso, meus filhos. Quando um filho a desperta como filho de Deus, quando um filho a desperta a tudo que pode e é merecedor, através de trabalho e esforço, meus filhos, a luz se faz. Como se fez no coração deste nego, como pode se fazer no coração de cada um de vocês. E este nego hoje encerra esse trabalho, rogando a este Pai grande, este Pai de luz, Orixá do Branco, Pai Oxalá e Pababá, possa trazer aqui a sua luz a todos aqueles que abrir as portas do seu coração para receber.
Nego quer pedir para alguém cantar aqui um ponto. Nego já está ouvindo a sineta do céu, que Pai Oxalá pede para tocar. Hora do nego se retirar, hora dos fios a refletir, hora dos fios se reencontrar. Saravá as forças de todos os orixás, saravá as forças de todos os dias, todas as linhas, falange, aqui presente. Saravá os fios de fé, saravá o coração de cada um, o pensador de cada um, com muita luz, com muita paz. Saravá, meus filhos. Salve, Pai Joaquim de Angola. Firma ponto, filha. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. Eu vou ficar com Deus e Nossa Senhora. Eu vou ficar com Deus e Nossa Senhora. Adorei as almas. Saravá ao ponto. Saravá. Salve nossa mãe Nanã Buruquê. Quando eu olhei pro céu, pedi a Oxalá que me desse as estrelas para iluminar. Quando avistei um anjo que veio me dizer: sou de Nanã, eu sou de Nanã, eu sou de Nanã, eu sou de Nanã, quando eu olhei pro céu, pedi a Oxalá que me desse as estrelas para iluminar. Quando avistei um anjo que veio me dizer: sou de Nanã, 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 Saluba Nanã. Graças a Deus. Estamos encerrando esse evangelho na presença, na bênção de todos esses guias maravilhosos, na firmeza dessa corrente de filhos de fé, que os nossos corações possam estar abertos, nossas mentes, que nós possamos encontrarmos-nos
com a alegria de termos cumprido a nossa missão nesse instante, que nós possamos, nas lições aprendidas, levá-las em nosso coração, em nossa mente, a praticá-las, exemplificá-las, lembrando que a maior caridade que nós possamos fazer, um em relação ao outro, muito longe do julgar, muito longe do condenar, do apontar, é exemplificarmos. Que a luz se faça dentro de cada um de nós e através das nossas ações, que através das nossas realizações, nós sejamos esses instrumentos dentro dessa grande seara de paz, de amor, de luz, que é a seara de nosso Pai Oxalá, de nosso Mestre Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças à nossa querida Mãe Maria Santíssima. Muito axé, axé fraternal a todos, muita luz, muita paz. Assim seja.